Olá, queridos. Mais uma vez, um feliz sábado para você. Nós estamos ao vivo e nós gostaríamos de agradecer você pela sua participação, pela sua companhia, por você ter nos acompanhado durante essa semana. E nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor. E eu creio que você também tem recebido muitas bênçãos em sua vida. Sabe, queridos, a realidade do mundo a qual nós estamos vivendo é que o Senhor, logo, logo, virá aqui esse mundo para poder nos buscar. Jesus virá a esse mundo para poder nos buscar. Eu creia ou não, eu esteja preparado ou não, Jesus vai vir a este mundo para poder nos buscar. Porque senão, qual seria a razão de Jesus ter vindo aqui a esse mundo? Passar pelo que Ele passou, morrer em uma cruz, se Ele não viesse aqui novamente buscar aqueles pelos quais Ele morreu. Queridos, não teria sentido. Então, amigo, se prepare, porque o Senhor Jesus, Ele virá a este mundo para poder buscar você. E o que importa é que você e eu estejamos preparados para esse grandioso dia, que será o maior evento de toda a história da humanidade, a volta do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que o Senhor vem com as nuvens e todo olho o verá. Querido, se prepare para esse grandioso dia, para esse grandioso momento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, verso 37 até o verso 38. Evangelho de João, capítulo 18, verso 37 até o verso 38. Na minha Bíblia diz o seguinte, a palavra do Senhor, aí no Evangelho de João, capítulo 18, verso 37. Então lhes disse Pilatos: logo tu és o rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim. E então, em verdade, aquele que da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Nós sabemos que a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a verdade está expressa na pessoa de Jesus. Jesus é a própria verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós vemos Jesus caminhando para o Calvário, é difícil acreditar que aquele Jesus é a fonte de toda a verdade, que aquele Jesus que está caminhando ali de lado ao lado de dois algozes, aquele Jesus que está sendo escarnecido, que está sendo humilhado, está sendo chicoteado. É difícil acreditar quando você olha o panorama que levou Jesus até o Calvário. É interessante que algumas descobertas feitas no Mar Morto mostrou ali que havia um homem pendurado em uma cruz e ali a sua cabeça, a cabeça de um animal, de um burro, e em frente ali estava um homem adorando e ele dizendo: este é o meu Deus. Na realidade, isso é algo que traz uma controvérsia, uma não aceitação de que você e muitas pessoas no mundo não acreditam que Jesus pudesse vir, que o Deus poderoso pudesse vir, morrer numa cruz, passar por tamanha humilhação. É quase inaceitável aos olhos de alguns. Mas, queridos, o que nós temos na palavra de Deus é a verdade. E eu quero convidar você a desfrutar dessa verdade que nos diz a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no verso 39 ao 43, aonde nos narra Jesus aqui passando por este momento. Lucas, capítulo 23, verso 39
ao 43. Diz o seguinte aqui na minha Bíblia, na palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo agora, neste momento aqui, estarás comigo quando eu voltar naquele grandioso dia. Você vai ser ressuscitado e vai morar comigo no céu. Amém? Queridos, que promessa maravilhosa de Jesus. É certo que a crucifixão de Jesus é cheia de significado para nós. Se olharmos para o aspecto da história, do que podemos encontrar ali então as lições para a nossa vida hoje. Naquele dia havia ali 3 cruzes, a cruz de Jesus e a cruz de mais 2 personagens, 2 ladrões. A resposta dos ladrões da cruz ilustra perfeitamente a única resposta positiva ao Messias enviado por Deus. Deus espera de nós uma resposta positiva, mas ali nós temos crença ou descrença, aceitação ou rejeição, arrependimento ou impenitência. Sabe, às vezes a vida de cada um de nós é cheia de escolhas. Conta-se uma história de um bobo da corte que servia a um califá em sua corte, que estava localizada em Bagdá. E um certo dia, o bobo da corte, sem querer, magoou então o califá. E o califá então lhe deu uma sentença como castigo, uma sentença de morte. Mas então o califá, considerando que aquele bobo o servia por vários anos, ele deixou então que ele escolhesse então qual seria a forma de sua morte. E então o bobo da corte respondeu o seguinte: ó califá, amante e soberano, gracioso, eu escolho morrer de velhice. Bobo, né? Que bobo sábio, não? Às vezes, queridos, a vida nem sempre nos dá a escolha de como nós gostaríamos de morrer. Na realidade, ninguém gostaria de morrer, essa é a verdade. Eu não gostaria de morrer e creio que você também não. Mas sabe, a palavra de Deus nos dá uma opção de escolhermos como viver. Sabe, a nossa vida ela é feita de escolhas e as nossas escolhas definem a nossa vida, definem aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós vamos proceder, aquilo que vai acontecer conosco. Sabe, se nós olharmos para trás, vamos ver que as nossas vidas são pautadas em cima das escolhas que nós fizemos. E se nós tivéssemos feito escolhas mais acertadas, mais sábias, nós seríamos mais felizes. E por isso, então, eu convido a você a direcionar a sua vida pela palavra de Deus. Ela mostra o caminho. Sabe, não tem o mapa do tesouro, que ao você seguir o mapa, você vai chegar até o tesouro. Pois então, a Bíblia, a santa palavra de Deus, ela é esse mapa que levará você ao tesouro, levará você em segurança, para que você possa chegar até lá. A cena da morte de Jesus nos traz ali 3 personagens. O pastor Rodolfo Beltzen diz em seu livro O Fazedor de Cruzes, que o nome desses 2 personagens, um se chamava Dimas e outro se chamava Gestas. E no meio, é claro, estava ali Jesus. Nós temos ali a cruz da redenção, que é onde estava Jesus. E nós temos ali a cruz da recepção, que é onde estava Dimas. E nós temos ali a cruz da rejeição, que é onde estava Gestas. Vem comigo para que nós possamos então
conhecer um pouco mais sobre esses três personagens, sobre a filosofia desses três personagens. Agora eu quero falar para você sobre a cruz da rejeição. Na cruz da rejeição estava ali Gestas. Gestas foi aquele que blasfemou do nome de Jesus. Gestas foi aquele que disse: olha, se você é o Filho de Deus, se você é realmente o Cristo, por que você não salva você mesmo e salve a nós também? E aí então você tem aí o outro ladrão, Dimas, dizendo: olha, nós temos razão de aqui estarmos, nós estamos colhendo a consequência dos nossos atos, mas ele nada fez. Lembra-se que Jesus foi acusado de se proclamar rei, arrumaram testemunhas falsas, e ali então acusaram Jesus de querer ser o rei, de querer dominar sobre a nação como rei. Mas isso era mentira, isso não era verdade, isso tudo era montagem, era montado então porque queriam realmente matar Jesus. E agora então você vê que esse ladrão, ele blasfema contra Jesus, ele prefere continuar arrumando desculpa para as suas ações pecaminosas. Ele estava ali sofrendo a consequência do seu pecado. Mas sabe, queridos, muitos de nós, às vezes, nós olhamos para as consequências e nos esquecemos de olhar para o nosso pecado. Em Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. É preciso que nós confessemos o nosso pecado e que nós também deixemos o caminho do mal. Jesus disse também para a mulher pecadora: mulher, vá e não peques mais. Deus está disposto a nos perdoar a partir do momento que nós estamos dispostos a confessar e a pedir perdão. Mas se nós continuarmos na trilha do pecado, sem reconhecer o nosso ato pecaminoso, Deus também não pode nos perdoar. Porque você não reconhece o seu ato pecaminoso, você não reconhece o seu pecado e você não pede perdão do seu pecado. O único pecado que Deus não pode perdoar é o pecado que não é confessado, o pecado que não é pedido perdão, o pecado que não se humilha, que não se joga aos pés da cruz. Sabe, querido, tenha você a consciência disso, de que Ele está disposto a perdoar você, desde quando você se lançar aos pés dele, pedindo perdão e misericórdia. Sabe, a Bíblia nos fala de um resultado final da tristeza mundana. Ela diz o seguinte, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe, não é essa a tristeza que Deus quer que você tenha, a tristeza do mundo. Deus quer que você tenha uma tristeza profunda de arrependimento pelo ato pecaminoso. Tiago também, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E também Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Tudo isso é Deus nos alertando, mostrando então o quanto o pecado ele é danoso, ele é cruel. O pecado, lembra-se, o pecado não afasta Deus de você, mas afasta você de Deus, porque Deus te ama, Ele deu a vida dele por você, Deus é o seu Criador, é o seu Redentor, e Ele não quer passar a eternidade longe de você. Sabe, querido, Deus detesta a ideia de ficar longe de você. Deus não suporta a ideia de ficar longe de você. Quando passa pela mente infinita de Deus em ficar longe de você, o coração de Jesus se estraçalha. Sabe por quê? Porque o céu, se você não for para o céu, se você não for para o lugar que Ele foi preparar para você lá no céu, ninguém jamais poderá tomar o seu lugar. Sabe por quê? Porque a forma que Ele fez você, Ele jogou fora. Você é único para Deus. São quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Não existe uma digital igual. Não existe uma íris do olho igual. Não tem um timbre vocal igual. Sabe a forma que Ele fez você, Ele jogou fora. Você é único para Deus. Creia nisso, meu irmão, tenha certeza disso, de que Ele te ama de forma profunda, porque para você é único, para Deus você é único, não existe ninguém no mundo, no universo igual a você.
E por isso então Deus sabe, se Ele perder você, Ele nunca mais poderá ter você. E sabe, tudo isso depende da sua aceitação ou rejeição. Depende de você. Deus não pode forçar você a aceitá-lo. Ele não pode obrigar você a aceitá-lo. Mas Ele espera pacientemente, com amor, que você tome a decisão ao lado dEle, que você o ame, que você o aceite em seu sacrifício. Sabe, Jesus pode salvar o profano, Jesus pode salvar o inepto, Jesus pode salvar o imundo, mas Ele não pode salvar a pessoa que está indisposta. Gestas estava indisposto a aceitar a salvação. Preferiu então pontuar a consequência do seu pecado, a então pedir perdão pelo seu ato pecaminoso, por roubar, matar, por fazer outras coisas em meio à sociedade, e agora estava então colhendo a consequência. Então nós vemos que nós só temos ali duas cruzes. A primeira cruz é a cruz da aceitação, a segunda cruz é a cruz da rejeição, e a cruz do meio é a cruz da salvação. É esta cruz que eu quero que você se aproxime nesta noite. Nós temos agora também a cruz da recepção, a cruz de Dimas. Dimas era o nome do ladrão que aceitou Jesus. Jesus, agora, Dimas também, junto com Gestas, Dimas também no início ele blasfemou contra Jesus. Marcos capítulo 15, verso 12, verso 32, nos diz que os dois que estavam ali crucificados ridicularizaram a pessoa de Jesus. Também em Mateus capítulo 37, verso 44, nos diz que ambos lançaram os mesmos insultos com relação à pessoa de Jesus. Mas, sabe, para Dimas, ao final de tudo, ele viu que Jesus era santo, que Jesus era o Filho de Deus, e ele agora mudou a sua atitude, mudou a sua ação. Agora, temendo agora a pessoa de Deus que estava ali representado por Jesus, ele disse: você nem ao menos teme a Deus. Ele disse: nós temos motivo de estar aqui, mas ele nada fez. Sabe, queridos, em Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido amigo, querido irmão que está nos assistindo neste momento, quer ser sábio, quer adquirir a sabedoria divina, quer adquirir a sabedoria que leva para o céu, tema ao Senhor. Se você tem dificuldades em temer ao Senhor, peça a Ele que coloque temor no seu coração. Sabe, Ele pode fazer isso por você. Basta você autorizá-lo. Lembra o que diz lá em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, cearei com você e você comigo. Embora Deus seja o nosso Criador, seja o nosso Salvador, Ele não pode obrigar a você. Isso seria contra o seu caráter, isso seria contra a lei da liberdade que Ele criou você, a lei do livre-arbítrio. Por isso Deus não pode forçar você, mas Ele espera pacientemente que você permita, autorize Ele a fazer uma mudança em sua vida. Então, se você quer ganhar do Senhor o presente do temor, peça a Ele e Ele colocará o temor do Senhor no seu coração. E você será uma pessoa sábia, você será uma pessoa feliz em nome de Jesus. Sabe, agora eu quero discorrer com você a cruz da recepção, a cruz da redenção, que é a cruz de Jesus. Jesus agora estava no centro. De um lado estava um ladrão e de outro lado estava um outro ladrão. É interessante que Herbert Locker diz o seguinte: na velha cruz acidentada, vemos ali o pior do ser humano. Na velha cruz acidentada, nós vemos ali o pior do ser humano. Mas também nós vemos ali o melhor de Deus expresso no seu amor em ação
por meio de seu Filho. Nós vemos ali o pior do ser humano, mas nós vemos ali o melhor de Deus. Sabe, queridos, Deus é amor. Deus é amor. Deus usou o amor. Sabe por que Deus usou o amor? Porque o amor é a arma mais poderosa que existe no universo. Quer conquistar algo, quer conquistar alguém, haja com amor, haja com humildade, haja com paciência, com sabedoria. Sabe, você vai conquistar. Está o exemplo aqui. Sabe, se alguém dissesse para você, olha, Deus te ama, a pessoa certamente iria dizer, prove-me, mostre então a prova desse amor. E sabe quando você diz para alguém, olha, Deus te ama, e você aponta para a cruz de Cristo, você aponta para a cruz, a pessoa então entende que realmente Deus a ama, porque a cruz é o maior símbolo de amor do universo. A cruz de Cristo é o maior símbolo de amor. E a Bíblia diz, não há amor maior do que esse, de que alguém dar a vida pelos seus inimigos. Sabe, queridos? A Bíblia diz o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, o plano da redenção já estava constituído antes de eu e você existirmos. Antes de eu e você sermos formados no ventre da nossa mãe. Sabe, nós não podemos perder a oportunidade. A Ellen White, ela diz o seguinte, a escritora americana Ellen White, se a cruz de Cristo não tocar o nosso coração, o que mais tocará? Se a cruz de Cristo, se Cristo ali agonizando, morrendo, sangrando em uma cruz, não for motivo que toca o seu coração, que transforma a sua vida, que faz você ser uma nova pessoa, queridos, o que mais irá nos transformar? Não há nada nesse mundo que poderá transformar você, a não ser a cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo não leva você a ser uma nova pessoa, nada mais esse mundo fará. Quer ser uma nova pessoa, quer ser uma pessoa diferente, quer ser um homem honesto, quer ser uma mulher pura, quer ser um jovem puro, quer ser uma criança de Deus. Queridos, vamos para a cruz, vamos aos pés da cruz, e lá nós receberemos graça, luz, renovação, transformação, seremos uma nova pessoa. Sabe, muitos se envergonharam da cruz de Cristo. Inclusive Judas se envergonhou da cruz. Ele disse, esse não pode ser o meu Salvador. Esse não pode. Esse não é quem aparentava ser. Esse não é aquele das quais as Escrituras diziam que ele viria. Embora as Escrituras diziam que ele seria como a terra, como a raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura, que ninguém dava nada por ele, era rejeitado, era humilhado. Mesmo assim, alguns depositaram em Jesus algo que era para este mundo. E Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Sabe, eu e você também não somos deste mundo. Nós somos extraterrestres, só estamos aqui de passagem. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que nos aguarda um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Eu creio que eu e você devemos almejar por esse lugar, por esse novo céu e por essa nova terra, por meio de Jesus Cristo. Sabe, eu quero agora concluir aqui nesta noite. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 ao verso 20 diz o seguinte: se hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolho uma vida para que vocês possam viver, vocês e os seus filhos. Deus está colocando diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual das cruzes você vai aceitar nesta noite?
Qual das cruzes vai representar você? A cruz da recepção, que era a cruz de Dimas, que embora no início blasfemou contra Jesus, mas depois ele se arrependeu e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Senhor, me perdoe. Eu sou um pecador, Senhor. Eu pequei. Eu careço da salvação que está diante de mim. Me salve, Senhor. Ou você vai ser como Gestas, que blasfemou, e Gestas morreu como ele viveu. Uma vida promíscua, uma vida sem Deus, uma vida no pecado, uma vida de transgressão, uma vida de assassinatos, uma vida cruel. Sabe, às vezes nós dizemos o seguinte: como tal pessoa é capaz de fazer tal coisa? Qualquer pessoa sem Deus é capaz das piores atrocidades. Nós só seremos pessoas melhores quando nós aceitarmos a Jesus. Nós só seremos pessoas melhores quando nós entrarmos em contato com a cruz de Cristo. Nós só poderemos fazer a diferença em uma sociedade perdida quando nós entrarmos em contato com a cruz. No meio, nós temos a cruz de Cristo, que é a cruz da salvação. Qual das 3 cruzes você vai aceitar nesta noite? Eu gostaria de convidar neste momento a cantora Ediana, para que ela possa louvar o nome do Senhor com uma canção especial. Eu gostaria de convidar a Ediana para que ela possa louvar o Senhor. Essa canção ela fala muito ao meu coração. E eu creio que ela falará também ao seu coração. E eu estarei orando por você aqui, para que você possa aceitar a cruz, que você possa aceitar a Jesus como seu Salvador. Pois Ele morreu porque Ele quer, Ele precisa, Ele quer levar você para o céu.
queridos, Jesus não morreu de braços abertos por acaso. Ele morreu de braços abertos porque os seus braços são fortes o bastante para poder abraçar você. Talvez algum dia você compreenda toda a luta que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele a nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meus filhos, precisamos te encontrar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós não temos palavras, Senhor, para poder expressar aquilo que foi feito na cruz para poder nos salvar. Mas nós queremos, Senhor, converter as nossas palavras em ações, ação de aceitação. Nós queremos, Senhor, a semelhança daquele ladrão que aceitou a salvação e disse: Senhor, lembra-te de mim. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor lembre de nós, que o Senhor não se esqueça de nós. Quando o Senhor olhar para os cravos, para as mãos, as suas mãos que estão feridas ainda, que estão ali como marcas, que serão como marcas por toda a eternidade. Quando o Senhor olhar para essas marcas em suas mãos, lembre-se de nós. Não esqueça de nós, Senhor. Por favor. Quero pedir que neste momento o Senhor abrace essa pessoa que está comigo, que está nos assistindo, que está com os olhos fechados, que está orando conosco neste momento. Quero pedir que o Senhor abrace essa pessoa. Quero pedir que o Senhor abrace a pessoa que está conosco neste momento, mas que talvez está num leito de hospital. Quero pedir que o Senhor abrace essa pessoa em nome de Jesus.
Quero pedir que o Senhor abrace esse jovem, essa criança, que neste momento talvez também está passando por um momento difícil. Quero pedir que o Senhor abrace ele, Senhor, que ele sinta o teu afago, o teu consolo e que ele se sinta afagado nos teus braços de amor. Quero pedir que o Senhor abrace as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo, que estão orando conosco neste momento. Os teus braços são fortes, poderosos, por isso o Senhor morreu de braços abertos para poder nos salvar. Pai querido, que todos nós possamos ser abraçados pelo teu braço forte e assim, quando o Senhor vier nos buscar, todos nós possamos estar entre os salvos. Nós oramos ao Senhor e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nós estamos chegando ao final, ou quase ao final de nossa semana de oração Restaurados em Cristo. Hoje é o penúltimo dia, amanhã será nosso último dia. Eu quero convidar você, quero alertar você com relação ao horário. Amanhã nós iremos transmitir às 9 horas da manhã. O tema de amanhã será sobre a ressurreição de Cristo. É um tema fantástico, você não pode perder. Eu gostaria de agradecer você por ter partilhado, por ter anunciado para outras pessoas. E amanhã eu quero convidar você a continuar fazendo isso, porque nós devemos semear a palavra de salvação e vida eterna. Querido, eu quero lembrar você nesta noite que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente e que Ele possa ser o centro, o meio e o final da sua existência. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.